Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos que já estão aqui conosco. Vamos lá, né? Pessoal que está em tratamento aqui, gente, estou vendo aqui, bom tratamento a todos nós, né? Nesta noite, vamos ah, nos agarrar firme nessa nossa crença, nessa nossa fé, nessa nossa fidelidade junto a Deus, junto aos bons espíritos, crendo certamente que a espiritualidade do Lar Assistencial Maria de Nazaré estará conosco essa noite. Bem, vamos começar aqui com a nossa leitura. Vamos ler aqui um trecho do livro Conduta Espírita, pela psicografia de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. E o espírito é André Luiz. Hoje nós vamos ver aqui a lição 7. Em viagem. Distribuir por onde viajar exortações de alegria e esperança com quantos lhe partilhem o itinerário. O verdadeiro espírita jamais perde a oportunidade de fazer o bem. Tratar generosamente os companheiros do caminho. A qualidade da fé que alimentamos transparece em toda a ação. Isso aí. Bem, então, gente, vamos então nesses instantes, nós convidamos todos para que conosco fechem seus olhos, vamos pensar em Jesus e vamos juntos pedir ao Mestre amado que nesta noite possamos receber tudo o que necessitamos para o nosso refazimento físico e espiritual. Senhor Jesus, permita que as equipes da Casa de Maria possam nos visitar, que possamos sentir a presença dos nossos espíritos amigos e protetores, envolvendo-nos nesta noite em vibrações sutilíssimas de paz e renovação. Ampara todos nós, envolve o nosso palestrante para que ele seja inspirado, Senhor Jesus, trazendo a todos nós a palavra que vai nos sorguer, nos equilibrar e nos trazer reflexões e muita paz. Seja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, meus queridos, nós vamos então aqui agora para a fluidificação da nossa água. Pedimos aí a todos que chamem sua família, vamos agora serenar os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos realmente auxiliar a espiritualidade em poder nos ajudar nesse instante, não é? Então nós vamos convidar aí agora todos para que conosco possamos aí todos juntos aproveitar o benefício do passe e depois consumirmos a nossa água aí fluidificada, tá bom? Só mais um minutinho, vamos nos preparando então. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés.
Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingido de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, já tomamos o nosso passe, não é? Então agora a gente já pode preparar o ambiente aqui para a chegada do nosso amigo que eu já vou chamar. Olá, Charles, boa noite. Boa noite, tudo bem vocês? Como estão as coisas por aí? Ótimo. Depois de uma chuva boa, né, na tarde de hoje. É verdade. E assim, quero te dizer que a sua oração foi muito boa, porque a sua internet está ótima. Pelo menos a imagem aqui está excelente. Que bom, né? Que bom. Gente, o Charles vai falar conosco hoje, então, a respeito do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Charles, Deus te ampare e te ilumine, os bons espíritos estejam contigo. Boa palestra, estaremos aqui vibrando. Falar igual a nossa queridíssima Enilde, né? Amém. 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 Ou seja, que assim seja, né? Porque a internet, infelizmente, né, gente, é um bem que hoje nós temos com esse coronavírus. Perante, né, o coronavírus, pelo menos está minimizando aí o distanciamento, né, juntamente às pessoas, mas de vez em quando a gente fica sem ela começa a ratear e aí picota tudo, né. Mas hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15, né, que é fora da caridade não há salvação. E sempre quando eu venho a escutar isso, né, eu percebo que quanto Deus e a sua justiça são perfeitas, né? Como é perfeito? Pois ele não atrelou a salvação a nenhuma religião, a nenhum culto, a nenhuma filosofia, né? Pelo contrário, ele atrelou as nossas
atitudes boas, né, que o ser humano tem que desempenhar durante o período que nós estivermos encarnados. Né? Essa justiça, é claro, que ela cobrará não a quantidade de vezes que nós fomos aos cultos, às missas, às palestras, né? Mas sim o que nós fizemos de bem aos nossos pares na caminhada terrestre, independentemente de nossas crenças, né? E aí a gente colocando assim, a gente percebe que até mesmo, vê só, os incrédulos e ateus obterão a salvação, né? Dependendo das suas atitudes, até eles obterão a salvação. Isso é algo que as religiões ocidentais repudiam veementemente, né? Bom, baseado nisso aí, eu lembro aqui e queria contar para vocês uma história que eu tenho juntamente um colega que trabalha comigo, né? Ele, assim, pelo que eu percebo, eu nunca perguntei a religião dele, mas assim, pelo que eu percebo, são aquelas pessoas que vez em quando vai na igreja e olhe lá, quando tem um casamento, um batizado, alguém chama ele, né? Mas tem uma coisa curiosa que ele estava contando para mim, que ele mensalmente ele vai visitar um irmão encarcerado, né? Ou seja, um irmão que está preso. Até aí, eu conversando isso aí para vocês dizem, mas isso aí não tem nada demais, né? São irmãos, é sangue do mesmo sangue, né? Mas o que a gente vê é o seguinte, que ele me contando a história, que é interessante, ele estava me falando que esse irmão dele era um líder skinhead, né, aqui no Distrito Federal, quando ele era mais jovem. E hoje o irmão dele, ele me falou que ele tem um pouco mais de 50 anos, então até os 40, 39 anos mais ou menos, esse irmão era líder dos skinheads. Eu não sei se vocês sabem o que é um skinhead, mas skinhead nada mais é do que uma irmandade que eles têm, e nessa irmandade eles fazem pacto de sangue, né? As pessoas que entram lá, eles fazem um pacto de sangue de tal maneira que essas pessoas não podem trair o grupo e também, além disso, eles não podem sair do grupo, não podem, né? Isso aí é uma falta gravíssima, né? E eles têm algumas coisas que eles cultuam, né? Vamos dizer assim, cultuar, porque eles são extremistas de direita, né? Como são extremistas de direita, eles são seguidores do Hitler, e não só seguidores de Hitler, como também de toda aquela simbologia que o Hitler tem, né? Suástica, adagas, mochacos, enfim. E o ruim disso tudo é que esses caras, esses skinheads, normalmente eles perseguem as minorias, né, da nossa sociedade, né, que são os negros, os homossexuais, os nordestinos, vê só, os nordestinos, e também os estrangeiros, né? E normalmente o que ele tinha me contado, que esses caras nos finais de semana, sábado à noite, né, ou domingo pela manhã, eles saíam e procuravam essas pessoas em festas e em atividades que tem muita aglomeração, e sempre eles muito malhados, né, todos eles muito malhados, eles começavam a batia nos negros, quando achavam um homossexual, espancavam um homossexual, se soubesse que o cara era nordestino, também faria a mesma coisa, e também até mesmo com os estrangeiros, né? Só que uma determinada feita, né, com tudo aquilo passando, né, dois companheiros deles, né, pediram, estava já chateado, não estava gostando mais de participar dessa irmandade, e eles quiseram sair. E eles foram na besteira de falar para o líder, que era o irmão desse meu colega, né? Só que esse líder não aceitou a saída dele, de tal maneira que esse líder preparou todo um encaminhamento e veio a matar esses dois companheiros, ou seja, assassinou esses dois companheiros dele lá, né? Então,
eu faço a pergunta aí para vocês, que vocês estão me escutando, né? Será que vocês, tendo um irmão homossexual, ou até mesmo parente nordestino, quem de nós aqui não temos? A minha mãe é nordestina, né? Meu pai também nordestino. Quem de vocês, depois de ver tanta atrocidade com uma pessoa dessa, teria coragem de visitar um cara tão mal como esse, né? E aí eu perguntei para ele, rapaz, mas com tanta atrocidade assim, mesmo assim você visita o cara? E aí ele foi e me respondeu dizendo que, na verdade, o irmão dele nada mais era do que um doente social. Era uma pessoa doente, socialmente falando, né? E que precisava, é claro, por ser um doente social, ele precisava que a sociedade desse uma segunda chance a ele. De tal maneira que essa chance aí, a gente vê que nós que somos mais espiritualizados, né? A gente até vê e enxerga isso aí de bons olhos, né? Porque a ideia dele lá, e é o que ele tinha me relatado, o papel dele era tentar mudar as ideias perversas que esse irmão tinha, né? E tentar incutir, colocar na cabeça dele uma vida de equilíbrio e também com tolerância às diferenças sociais que nós temos, né? Só que a gente sabe, né, dentro do materialismo em que nós vivemos, né, que perante os psiquiatras, determinadas pessoas, essas pessoas aí, elas são consideradas psicopatas, tá? E aí os psicopatas, de acordo com os psiquiatras, eles não se melhoram, eles não sentem remorsos, tá? Eles não se melhoram. Isso de acordo com a visão materialista, tá? Para nós espíritos, a gente sabe que o espírito, a tendência dele é sempre evoluir e se melhorar, né? Então, a gente vê, no caso, eu vejo esse colega meu lá, ele plantando uma sementinha que não vai sair, ou seja, ela não vai frutificar, ela não vai crescer hoje, mas vai crescer talvez numa próxima encarnação, é claro, depois de uma erraticidade conturbada e dolorosa desse irmão, desse colega meu, né? Então a gente vê aí que tem pessoas, independente da religião, está fazendo a caridade do seu jeito, né? Mas está fazendo a caridade. E aí, ou seja, não precisa ter religião para a gente fazer o bem. Não há necessidade, né? Ou seja, influenciar as pessoas, a bondade, é a mesma coisa de contribuir para um mundo melhor. É isso que a gente tem que fazer. E aí, eu me lembro uma determinada feita, numa passagem de Jesus, um determinado fariseu, ele aproximou de Jesus, que era doutor da lei, a gente sabe que os fariseus eram doutores da lei, eles interpretavam as leis mosaicas, né? E perguntou, né, para Jesus o que ele precisava para obter a vida eterna. E Jesus foi e respondeu: o que você como doutor da lei, o que você lê lá na lei, né? O que está escrito nela lá? E aí ele fala: não, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, né, com todas as tuas forças, e também ao teu próximo com a ti mesmo. Aí Jesus respondeu: muito bem, faz isso que você viverá, né? Viverá eternamente. E aí, aquele fariseu não satisfeito, ele vai lá e pergunta a Jesus, né? Instiga mais uma vez, né? Mas, então, quem é esse meu próximo, né? E aí Jesus vai e fala para ele, olha para ele e fala o seguinte, ó, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu no poder de ladrões que o despojaram, né? E cobriram de ferimento, ou seja, bateram nele, maltrataram ele e deixaram ele ali semi-morto, né? Só que aconteceu que, passado alguns minutos, né, passa ali um sacerdote. O sacerdote vê aquele indivíduo, fica com certo receio e medo e passa adiante, nem ajuda, né? O sacerdote, a gente sabe que é aquele que
no templo, né, ele fazia as preleções, as pregações, né? E aí, o próprio Cristo fala que passa algum tempo depois um levita por ali, né? E também faz a mesma coisa, vê aquele indivíduo ali caído, fica com certo receio e passa adiante, né? E aí a gente, relembrando dos estudos que a gente tem feito, o levita, só para vocês terem ideia, eram pessoas que eram responsáveis pelo o templo de Jerusalém. Então, é aquela pessoa que cuidava do templo, ele que ornamentava o templo, né? Ele que limpava o templo. Então, ou seja, é uma pessoa que vivia basicamente dentro do templo. Então, primeiro, vê só, passa um sacerdote, o cara que faz a preleção no templo, não dá bola para o próximo, né? Passa um levita, aquele que está no templo ali, tomando de conta do templo, limpando o templo, também não dá bola, né? E aí Jesus vai e arremata dizendo, e aí depois passa um determinado tempo e vem um samaritano. E aquele samaritano vê aquele homem e é tocado de compaixão, né? Como, quando ele vê as feridas daquele homem lá. E aí ele pega, ele tinha levado óleo e vinho, né? Como não tinha o álcool, então ele utiliza o vinho ali para passar nas feridas e fazer a primeira auxílio juntamente com toda aquela parte doente do indivíduo, né, machucada do indivíduo. Ele vai, depois coloca no cavalo, leva para uma estrebaria mais próxima, e ali auxilia aquele indivíduo de tal maneira que fala para o hospedeiro lá, para que ele cuidasse dele, daquele indivíduo, até que e numa determinada feita, quando ele voltasse lá, ele pagaria tudo aquilo que ele não tivesse pagado. Ele deixou, Jesus fala que ele deixou 2 denários, né, que era a moeda da época lá. Talvez esses 2 denários não fossem suficientes para que aquele indivíduo melhorasse. Às vezes ele precisaria não só uma semana para se melhorar, mas às vezes 2 semanas, né? Mas ele voltaria ali e pagaria o restante, né? E aí Jesus vai e pergunta, qual dos 3 foi o mais próximo desse indivíduo, né? E aí o doutor da lei, ele coça a cabeça assim e fala, bom, é aquele que usou de misericórdia para com um indivíduo que estava maltratado, né, no caminho. Por que ele ficou assim, né, meio com dúvida de falar diretamente que foi o samaritano? Porque, só para vocês terem ideia, o samaritano, ele, naquela época de Jesus, era considerado o herege. Por que o herege? Porque o samaritano, ele acreditava que para adorar a Deus não precisava ir no templo de Salomão, né? E lá nas leis mosaicas, eles acreditavam que pelo menos uma vez por ano eles tinham que ir no templo, né, de Jerusalém, que era o templo de Salomão, né, para fazer a adoração a Deus. Isso é tão verdade que quando Jesus era pequeno, e vocês devem se lembrar, né, quando tinha em torno de 12 anos, os pais dele foi em procissão para esse templo, né? E depois que terminou lá no templo, eles voltaram. E aí, quando eles voltam lá para Nazaré, que eles percebem que Jesus não estava com a sua parentela. Aí eles voltam. Quando eles voltam no templo, Jesus estava conversando com os doutores, né? Então, eu quis falar isso por quê? Porque naquela época era praxe, uma vez por ano, as pessoas irem no templo para fazer a adoração ali, as suas adorações, né? E os samaritanos não acreditavam nisso, ele acreditava que em qualquer lugar a gente pode adorar a Deus. Então eles eram considerados pelos doutores da lei como hereges, eram considerados sem religião, era como se fossem os ateus, né? Apesar de suas crenças. Então por isso que o fariseu ficou desconcertado, né? E não quis falar nem o nome do samaritano. Mas aí a gente vê aí nessa parábola, né, que Jesus quis chamar a atenção do nosso fariseu, né,
que, independente da religião, independente da crença que o indivíduo tenha, se ele fizer o bem, esse sim será salvo. E aí Jesus arremata, né, dizendo, vai e faz o mesmo, que você será salvo, não só será salvo, como também obterá a sua vida eterna, né? E aí a gente vê, a gente conversando a respeito dessa parábola, o Cristo também, a gente lembra aí algumas ações de algumas pessoas aqui próximas a nós, aqui mesmo no Brasil, né? Que pessoas que até mesmo ditas ateias, né? Elas também fizeram muito, né? E aí eu me lembro aqui do Herbert de Souza, não sei se vocês se lembram, o Betinho, né? O Betinho, ele desenvolveu aquela campanha Natal Sem Fome, que essa campanha ela surgiu no ano de 1993. Os mais jovens talvez não se lembram dessa época, mas em 1993 nós estávamos vivendo uma hiperinflação no nosso país. Então, o dinheiro que as pessoas assalariadas recebiam, às vezes no final do mês já não dava para comprar toda a alimentação. E aí o nosso país, de acordo com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, já contava com 32 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. E aí o Herbert de Souza, né, que é o Betinho, ele ficou incomodado com isso, apesar dele quando ele era mais jovem, ele ter participado da Ação Católica Socialista, ele, nessa época de 1993, né, ele se dizia ateu, né, ele se dizia ateu, e ele vai e procura ali, independente da crença que ele tinha, se ele era ateu ou não, numa hora dessa não importa, né, mas ele ficou preocupado com essa quantidade de pessoas aí que estavam vivendo abaixo da linha da pobreza, né? Então ele envolve ali várias pessoas que pudessem o auxiliar, né? Então ele envolve ali artistas, ele mobilizou cantores, ele chamou esportistas, né? Principalmente jogadores de futebol, e aí ele conseguiu levantar vários recursos, né? No ano de 1993. E com esses recursos, de lá para cá, ou seja, de 1993 até o ano de 2020, né, ou seja, são aí 27 anos, eles já distribuíram, né, esse grupo, né, dele, que ele encabeçou, em torno de 35 mil toneladas de alimento para em torno de 4 milhões de famílias. É claro que ele não chegou aos 32 milhões de família, ou melhor dizendo, 4 milhões de família, e se a gente pegar cada família com 4 pessoas, nós temos aí 16 milhões de pessoas. Ele não chegou aos 32, mas, né, já fez o bastante, né, para uma pessoa que considerada ateia, ou seja, uma pessoa que teoricamente diz que não acredita em Deus, né? E aí a gente vê que ele, assim, só para vocês terem ideia, né? No ano de 97, ou seja, isso aí ele começou com esse grupo em 1993, né? Até hoje tem essa ação, né? Mas só que em 97 ele vem a desencarnar, né? Por causa das complicações da AIDS, e essa AIDS ele tinha contraído por causa de uma transfusão de sangue, de um problema que ele tinha, né? Então ele teve que fazer a transfusão de sangue. Naquela época ele foi e pegou a AIDS e veio a desencarnar. E aí as pessoas que continuaram foram seus filhos, né? E as pessoas que se afinizaram com esse bem, né? O bem maior para a população. Bom, aí a gente vê aí que, apesar de ser ateu, né? Como ele deveria ter sido recebido ali no plano espiritual. Porque a gente vê que o próprio Cristo deixa, independente das crenças que a pessoa tem, né, o bem que ela faz, isso que vai ser importante, né? E nisso aí, eu me lembro, a gente recorda, né, sempre quando a gente vê aí como o Betinho desencarnou em 1997, e apesar de ser ateu, mas, né, ou seja, mobilizou tudo em benefício do próximo, né?
a gente deve imaginar, pelo menos eu imagino, eu não sei se vocês imaginariam comigo, né? Como ele foi recebido no plano espiritual. Porque independente da religião, o cara deve ter sido recebido lá pelo seu anjo de guarda e por outras pessoas que até mesmo foram beneficiadas por ele. A gente não sabe, né? E aí eu me lembro de uma história que aconteceu, inclusive, no livro do Emmanuel, chamado Ave Cristo, né? Não sei se vocês já leram esse livro. E lá tem uma figura muito interessante que chama Quinto Varros, né? O Quinto Varros, ele mais ou menos na época de 250, após o nascimento do Cristo, né? Era mais ou menos no ano 250, ele sofre uma perseguição muito grande do tio da esposa dele, né? Na verdade, o tio da esposa dele queria se esposar, ou seja, queria casar com a esposa dele, e aí ele começa a perseguir o Quinto Varros. E nessa perseguição, ele consegue fugir e ele vai parar lá nas Gálias, lá na França, né? Na cidade de Lyon. E lá na cidade de Lyon, ele se encontra ou se agrega à equipe da igreja de São João, ali em Lyon, né? E ali o pessoal cognomina ele de Irmão Covino. O Irmão Covino, ele começa a trabalhar ali na educação das crianças órfãs, as crianças que não têm teto. Então, aquelas crianças que eram, às vezes, filhos mesmo dos cristãos da época, que eram muito perseguidos, muitos deles já tinham sido mortos, né? E as crianças ficaram. Então, ele começa a cuidar das crianças e dar guarida ali para as crianças nessa igreja de São João. Então, não só dá guarida, como dá a educação, né? Ele era como pai para as crianças, ele brincava com as crianças, ensinava a moral, como também evangelizava, né, as crianças por meio do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele era responsável por essa parte de dar o teto e também a alimentação a todas essas crianças, né? E aí diz o livro Ave Cristo, né, de Emmanuel, que quando o irmão Corvino desencarna, claro, ele desencarnou, foi bem trágico mesmo, foi após uma tentativa de decapitação, né? Porque na época, como ele era cristão, ele foi perseguido e ele foi condenado à decapitação. Na decapitação, naquela época, tinha uma lei que, depois da terceiro golpe de espada, se o cara não tivesse sido morto, ele deveria sangrar até a morte, né? Então, a pessoa que foi decapitá-lo errou as 3 tentativas, acertando tudo na omoplata dele aqui, ó, nessa região. De tal maneira que eles, ou seja, como ele não desencarnou naquele momento, ele teria que ser desencarnado sangrando até a morte ali, e de fato é o que aconteceu. Ele foi retirado de novo lá para prisão e ele morreu ali na prisão. Mas no momento que ele estava desencarnando, relata ali Emmanuel, né, que é o escritor espiritual desse livro, ele fala que um coral de várias crianças, né, formaram um coral cantando hosanas, né, e em homenagem a ele naquele momento de desencarne. E aí vão uma pleiade de espíritos ali que foram mártires do cristianismo, né, recebê-lo também. Aí eu conto isso para a gente ver que também nós cristãos e os cristãos primitivos, né, tinha muito essa prática da caridade, mesmo porque foi a prática ensinada pelo nosso Mestre Jesus, né? É uma prática que o interessante, igual quando eu comecei a falar para vocês, uma prática que independe da religião. Tá tudo bem, Quinto Varros era cristão, mas a gente vê Betinho, né, que não era chamado cristão, ele era considerado ateu, né? Vejo aquele colega meu lá que visita seu irmão lá mensalmente, apesar do irmão dele, assim, no meu ponto de vista, tá? O irmão dele não merecer essas visitas, né? Mas visita lá e nem sei que religião esse indivíduo tem, né? E aí a gente vê isso aí, o bem
que as pessoas podem fazer, né? E aí a gente vê que o Cristo, ele tem nos falado por parábolas em várias ocasiões, né? E uma das ocasiões, ele fala uma parábola interessante, né? Que muitos de vocês já até mesmo conhecem, mas não custa nada a gente relembrar, para a gente entender esse processo da salvação. E ele fala que nesse processo de salvação vai ser algo semelhante, porque ele conta uma parábola, né? Então é algo semelhante a essa história que ele conta lá, que ele diz que vai ser como se fosse um rei descendo dos céus, né, com seus anjos, e ali ele vai juntar as nações. E ali nas nações, ele vai dividir aquela nação em dois grandes grupos, né? Inclusive, Jesus ele fala que ele vai dividir como se fosse uma divisão entre os bodes e as ovelhas, né? Ele faz essa analogia ali na parábola dele, né? E ele até fala, ó, ele vai colocar as pessoas à direita e o outro grupo à sua esquerda. E essas pessoas à direita, ele fala assim, ó, vinde a mim, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive preso e me foste ver. Então, o que acontecerão? Essas pessoas, elas vão perguntar, mas Senhor, quando é que foi que vimos? Quando é que foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou então, quando que vimos com sede e te demos de beber? E ainda eles continuarão perguntando, quando é que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou então despido e te vestimos, né? E também, por final, ele vai perguntar assim, quando foi que soubemos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei vai responder, né? É assim que Jesus fala lá. O rei vai responder. Em verdade vos digo que todas as vezes que isso fizeste a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste, né? Então nesse momento, Jesus nessa parábola, mais uma vez ele nos arremete dizendo que não foi a religião, ou a crença, ou a filosofia que o indivíduo professa, mas sim as suas atitudes, né? E aí Jesus vai e arremata lá na parábola, falando o seguinte, o outro grupo, né, que está separado, ele fala, afastai-vos de mim, malditos, né, ide para o fogo eterno. É claro que isso é uma parábola, a gente sabe que nós da doutrina espírita não acreditamos no fogo eterno, como também não acreditamos no inferno eterno, né? E aí ele fala, ide para o fogo eterno, né, que foi preparado para o diabo e seus anjos, né, assim que ele fala lá, né, porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhaste, estive sem roupa e não me vestiste, estive doente e no cárcere e não me visitaste, né. Então, também eles replicarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Com sede e não te demos de beber? Com teto ou sem roupa? Doente ou preso e não te assistimos? Então, o Jesus fala lá que o rei vai falar para esses indivíduos, né, que estará separado para o outro canto, ele vai falar assim, em verdade vos digo que todas as vezes que faltaste com assistência a um desses mais pequeninos, é porque deixaste de tê-la para comigo mesmo. Então, Jesus vai e arremata dizendo que esses irão para, né, o suplício, né? É claro que ele fala lá, na Bíblia está escrito suplício eterno, nós, da doutrina espírita, não acreditamos, né, no sofrimento eterno, mas um sofrimento que é para a pessoa entender o processo da melhoria moral, né? A gente sabe que todo sofrimento, toda dor é para o engrandecimento do nosso espírito, né?
E aí a gente vê que nesse texto que está em Mateus, né, Mateus 25, dos versos 32, se não falha a memória, até o 46, tá? Jesus demonstra aí que a salvação advirá de todas as nossas boas ações e vai independendo da religião que nós professarmos, né? E isso é tão verdade que o Espírito da Verdade, que era o espírito que acompanhava Kardec, né, na época da codificação, ele separou um capítulo, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, colocando ali em letras garrafais, em letras grandes, dizendo que fora da caridade não há salvação. E jamais fora da religião, fora da igreja não há salvação. Porque é o que, infelizmente, as outras religiões pregam. Né? Então, pessoal, o que eu tinha que falar para vocês era relembrar essa parte do Evangelho aí, né? Então, que Deus nos abençoe a todos vocês, e que aí fica a deixa para todos nós a continuarmos fazendo bem, seja independente de que pessoa e também independente da religião que nós professamos, porque o importante e o que vai ser pesado na balança é o que nós fizemos de bom, ou o que nós estamos fazendo de bom e de bem para nós e para a humanidade a qual nós estamos inseridos. Que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Alex. Ok, muito obrigado, Charles. Foi muito bom aí, muito esclarecedor, né? Acho que é sempre bom a gente estar lembrando dessas questões que são muito tratadas. A gente fala muito disso no Centro Espírita, mas acho que é importante a gente falar mais para que a gente, de alguma forma, consigamos viver mais isso, né? Muito obrigado. Jesus te ampara aí pelas palavras e vamos combinar outros encontros aqui, ok? Com certeza, né? Deus venha a nos abençoar, né? Porque todo bem que nós fizermos, esse bem será revertido a nós mesmos, né? Porque é isso que vai ser pesado lá na nossa consciência quando nós desencarnarmos. Isso mesmo. Meu irmão, muito obrigado e boa noite, viu? Boa noite. Obrigado, pessoal, pelo carinho. Que Deus abençoe a todos vocês, viu?